Eu estive pensando há um tempo atrás nas loucuras que as pessoas são capazes de fazer para se conquistar alguém. E eu estive lendo algumas coisas e um texto me chamou bastante atenção. E nesse texto dizia assim: eu sou capaz de mudar tudo que eu tenho em mim para agradar fulano. Eu li aquilo e eu pensei: não, misericórdia. Ainda bem, gente, que hoje em dia eu não sou mais assim. Mas isso me fez lembrar de uma história. E essa história é de um menino magrelo, franzino e muito tímido. Mas que um dia, na adolescência dele, ele se apaixonou por uma garota e, embora fosse muito tímido, ele reuniu coragem. Não se sabe da onde nem como, mas ele conseguiu reunir coragem suficiente de ir até essa menina e falar tudo o que ele sentia para ela. E se ela tivesse falado um não para ele, dava tudo bem, com certeza. Mas ela fez pior. Ela olhou para ele e disse: sabe o que é? É que eu gosto de meninos que jogam futebol. Gente, se vocês vissem esse menino, vocês iam ter certeza que ele não joga esporte nenhum. Mas, apaixonado como ele era, ele resolveu tentar. Só que uma pessoa normal, quando quer iniciar um esporte, ela inicia com alguns amigos no fundo do quintal, ou numa praça, ou no meio da rua. Só que ele, do jeito que ele era, resolveu se inscrever no campeonato logo de cara. Chegou o dia do campeonato, ele convidou a menina. Não sabe se a menina foi. Ele espera que não. Mas chegou no dia do campeonato, ele entrou em campo junto com um time confiante, estufou aquele peito magrelo, aqueles 50 quilos só de ossos entrando na quadra. E nos primeiros 5 minutos do primeiro tempo, não sabe como, mas ele já estava bolando no meio da quadra. Ele saiu arrasado, todo quebrado dali. Ele não saiu numa maca porque lá não tinha maca, mas ele teve que ser carregado. Ele tomou muitos remédios e foi para casa. Só que durante a noite o telefone dele não parava de tocar. E quando ele viu, eram os meninos do time dele. E ele pensou assim: não é possível que a essa altura do campeonato esses meninos vão ficar ligando só para curtirem com a minha cara. Mas ele atendeu. E acreditem se quiser, na verdade, os meninos estavam perguntando se ele ia para a noite de premiação, porque o time venceu e como ele fazia parte do time, ele tinha direito a uma medalha também. Ele não foi, ele não tinha cara nem corpo para aquilo. Mas depois ele recebeu a medalha e daqui a pouco eu conto um pouco mais sobre essa medalha. Algum tempo depois se passou e esse menino criou coragem novamente, foi até onde a menina estava e falou tudo o que ele sentia por ela. E de novo, se ela tivesse falado um não, estava tudo bem. Mas ela fez pior. Ela olhou para ele e disse: sabe o que é? É que eu gosto de meninos que são musculosos. Se vocês vissem aquele físico que ele tinha. Ele decidiu ir procurar ajuda de um farmacêutico não muito confiável. E ele estava indo para lá. Só que no caminho chegou o espírito da consciência dele e começou a falar verdades para ele. Do tipo: cara, que mané! Olha, não acredito que vai fazer isso. Mas
vamos supor que você vai fazer. Vamos supor que você vai começar a mudar, vai ficar até bonitinho. Vamos supor que você escape dos efeitos colaterais. Você acha mesmo que vai parar por aí? Ela vai pedir outra coisa e outra coisa e outra coisa e outra coisa, nunca vai estar bom o suficiente para ela. E a consciência dele falando de um lado e uma música tocando de outro, o garoto começou a chorar. Bem, gente, ele decidiu, naquele momento, que ele não ia mais tentar mudar para agradar outra pessoa. E ele guarda aquela medalha, aquela que ele ganhou até hoje, porque aquela medalha faz ele lembrar que ele não precisa mais mudar para agradar ninguém nessa história. E eu espero que ninguém nunca passe por uma situação assim. Mas se alguém já passou, faça que nem ele. Leve como aprendizado para a vida. Mas se alguém estiver passando, só tenho uma coisa para dizer para vocês. Supera!